Saber Direito desta semana é sobre direito constitucional. O curso fala sobre as diferentes espécies normativas, emenda constitucional, leis complementares, ordinárias, decretos e muito mais. As aulas são com o professor André Alencar. Pessoal, bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu sou o professor André Alencar. Estamos trabalhando os atos normativos na Constituição de 88. Na nossa aula 4, na nossa aula de hoje, trabalharemos o tema leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias. Por que essas três, professor? Gente, as leis ordinárias, as leis delegadas e as medidas provisórias têm, em regra, o mesmo campo material, que é o campo da lei ordinária. Ou seja, onde cabe lei ordinária, a regra, vamos ver exceções, a regra é que cabe a medida provisória ou cabe a lei delegada. Esse campo, ele é vastíssimo. Na verdade, ele é um campo que tende ao infinito. A lei complementar, ela tem um círculo próprio. Eu só posso fazer lei complementar naqueles assuntos. Iremos perceber também que decretos legislativos e as resoluções têm um campo próprio, fechado. A ideia do círculo aqui é dizer, olha, só cabe aonde esse círculo definir. Mas as leis ordinárias, elas têm um campo vastíssimo, aberto. Por quê? Porque tudo que o legislador quiser normatizar e quiser fazer uma lei, ele vai fazer lei ordinária. Essa é a regra. Podendo também, em regra, fazer lei delegada, fazer medida provisória. Claro, a lei ordinária, já vimos, não pode invadir o campo da lei complementar. Mas não há limite para a legislação. Eu diria que, pelo princípio do Estado democrático de direito, o ideal seria não legislar. A legislação seria exceção. Por quê, professor? Porque o princípio é a liberdade. Inclusive, o artigo 5º, inciso 2, que a maioria dos doutrinadores chamam de princípio da legalidade, eu ouso aqui discordar e chamar de princípio da liberdade. Vamos reler o artigo 5º, inciso 2? Artigo 5º da nossa Constituição, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Gente, o que o Constituinte está dizendo é que você é livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ou seja, o princípio é a liberdade, o princípio não é a legalidade. Na verdade, o princípio da legalidade, ele não decorre propriamente do artigo 5º, inciso 2, como sempre se diz. Ele decorre do artigo 1º, caput, que diz que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. O Estado de direito é o Estado que se rege pelo princípio da legalidade. O Estado se rege pelo princípio da legalidade. Mas eu, particular, você, particular, nos regemos pelo princípio da liberdade. O princípio da liberdade, por outro lado, ele não te dá a liberdade de descumprir as leis. Não. Você é livre até que a lei restrinja a sua liberdade. Mas veja, o ideal seria que a lei fosse a exceção, a liberdade fosse a regra. Por outro lado, pessoal, o legislador não tem, ou pouco tem, limites, realmente tem, mas são poucos os limites para legislar. Eu trabalho na Câmara dos Deputados, no dia a dia eu vejo projetos que vocês não acreditam. Existem projetos de todo tipo. Existem projetos para regular todas as atividades do mundo, todos os campos de atuação do mundo. Então, quando eu digo que o campo da lei ordinária tende ao infinito, é justamente por isso, porque a criatividade do legislador pode incidir, em tese, sobre qualquer área. O ideal é só legislar quando houver necessidade. E aí você estuda isso dentro do princípio da razoabilidade, você estuda isso também dentro da legística, dentro do controle de constitucionalidade, dentro dos direitos fundamentais. Mas exigir que o legislador só legisle quando necessário acaba sendo para nós aqui uma utopia. Então vamos cair na real. A real é de que a lei ordinária, em tese, pode preencher praticamente qualquer campo da vida das pessoas. O legislador quer regular qual é o tamanho do tijolo, vai fazer um projeto de lei ordinária. O legislador quer regular qual a altura mínima da boate, vai fazer um projeto de lei ordinária. Essa é a regra. Onde o legislador quiser estabelecer preceitos obrigatórios ou proibitivos, ele vai usar a lei ordinária. Quais serão as exceções?
Exceções já estudadas. Lei complementar tem um campo próprio de atuação. Exceções a serem estudadas na próxima aula. Decretos legislativos, resoluções têm um campo próprio de atuação. Então, na verdade, você desenha na sua folha 3 círculos que não se interseccionam. São 3 círculos realmente separados. Quais são esses círculos? O da lei complementar, o dos decretos legislativos e o das resoluções. O resto da folha, a princípio, é o campo da lei ordinária. Não tem fim. Vai até as bordas, vai ao infinito. A lei ordinária pode tratar basicamente todo o tema. Professor, mas por que basicamente? Porque realmente existem exceções em que o próprio Constituinte proíbe a lei. Os direitos fundamentais têm vários exemplos importantes. Lá nos direitos fundamentais tem escrito, por exemplo, a lei não criará tribunais ou juízes de exceção. A lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não, ele está vedando ao legislador. Então, na verdade, existem alguns campos proibitivos ao legislador, né? Mas como são excepcionais, são exceções, estão previstos na própria Constituição e você estuda em outros assuntos, vamos utilizar a ideia de que o campo da lei ordinária é vastíssimo. Onde cabe lei ordinária, regra, cabe lei delegada, cabe medida provisória. O ideal é você entender que nesse restante da sua folha, fora daqueles 3 círculos, cabe lei ordinária, cabe lei delegada, cabe medida provisória. Professor, e quando não cabe medida provisória, quando não cabe lei delegada? Nós falamos na nossa primeira aula, e vale a pena repetir na nossa aula de hoje, que leis delegadas e medidas provisórias, elas têm uma característica muito importante. Elas são elaboradas pelo Poder Legislativo. Como elas são elaboradas pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, elas devem ter algumas restrições, algumas exceções, algumas ideias que elas não podem, entre aspas, tocar. Por quê? Porque elas são elaboradas pelo Poder Executivo. Então, elas já são excepcionais no quadro da separação de poderes. A lei ordinária, não. A lei ordinária é produzida pelo Poder Legislativo. Então, ela não vai ter essas exceções que a gente vai falar aqui. As exceções são para aquelas espécies normativas que já não são elaboradas pelo Poder Legislativo, que foram elaboradas pelo Poder Executivo. Professor, a lei delegada é elaborada pelo Poder Executivo? Sim. A medida provisória é elaborada ou produzida pelo Poder Executivo? Sim. Por causa disso, o Constituinte expressamente vedou a edição de medidas provisórias sobre determinados temas. Vedou a edição de leis delegadas sobre determinados temas. Cabe-te dizer, por outro lado, que inicialmente não havia vedações expressas para as medidas provisórias. Havia um conjunto de vedações expressas para a lei delegada, que não mudou, artigo 68, parágrafo 1º, e a doutrina, a jurisprudência do STF, até 2001, entendia que, por analogia, onde não cabia lei delegada, também não deveria caber a medida provisória. A lógica era a seguinte: se eu não posso autorizar não posso autorizar o executivo a elaborar uma lei, eu não posso autorizar, menos ainda, o executivo vai poder fazer a lei em regime de urgência e relevância, que é a medida provisória. Ou seja, se o legislador não posso, eu estou escolhendo transferir o poder a ele, delegar a ele. Eu não posso, o Constituinte me vedou. Ele me proibiu transferir o poder ao Executivo naquelas matérias. Como que o Executivo vai alegar uma pretensão de urgência e de relevância e vai legislar sobre aquelas matérias? Realmente havia uma lógica. Onde estava proibida a matéria da lei delegada, também estava proibida a edição de medida provisória, mas por decorrência da doutrina da jurisprudência. Não estava expresso até 2001. Porque até 2001 as medidas provisórias tinham uma regulação muito básica no texto constitucional. Na verdade, só tinha o caput e um parágrafo único. Com o excesso, e esse excesso é sempre preocupante, é sempre dúvida dos alunos, com o excesso da utilização das medidas provisórias, e, em geral, os presidentes utilizaram medidas provisórias de maneira excessiva,
o Congresso se viu, né, na necessidade de cercear, de diminuir a capacidade do Executivo de editar medidas provisórias. E aí veio a emenda constitucional número 32 de 2001, e essa emenda mudou muito o artigo 62, vocês vão ver que agora o artigo 62 ele tem 12 parágrafos, antes só tinha um parágrafo único, 12 parágrafos, então são 12 disposições sobre medidas provisórias, e nessa mudança ele resolveu constitucionalizar de forma expressa as matérias vedadas. Então, recapitulando, regra, tirando o círculo da lei complementar, do decreto legislativo, da resolução, o resto é a matéria da lei ordinária. Regra, onde cabe lei ordinária, cabe lei delegada, cabe medida provisória. Exceções, a exceção, ou seja, não cabe lei delegada, apesar de caber lei ordinária, a lei ordinária então é maior, tem um campo maior, exceção para a lei delegada, artigo 68, parágrafo 1º. Você tem que conhecer essas exceções se você é um profissional do direito ou se você vai submeter a qualquer prova de concursos públicos. Você tem que conhecer as exceções. Quais são as matérias indelegáveis? Vamos abrir a Constituição no artigo 68, parágrafo 1º. Lá está explícito que é indelegável a matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, que a gente já falou disso, não se preocupe. Ainda vai falar mais, mas já falou, que é justamente a matéria do decreto legislativo, já separamos um círculozinho para ele. A matéria de competência privativa da Câmara e do Senado, já falamos também, que é o círculozinho das resoluções. A matéria de lei complementar, também já falamos, que é o outro círculo. Então, esses 3 círculos são exceções não só para a lei delegada, são exceções também para a lei ordinária. Mas aí vem exatamente agora as matérias importantes. Também não pode ser objeto de delegação. O Congresso não pode autorizar o presidente a elaborar lei delegada sobre nacionalidade, direitos políticos, direito eleitoral, partido político, matéria orçamentária, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Não pode sobre a organização do Ministério Público ou do Poder Judiciário, sobre garantia e sobre os membros, sobre a garantia e as vedações aos membros. Essas matérias não podem ser objeto de lei delegada e também não pode, e essa é uma diferença relevante, direitos individuais. Reparem que o Constituinte resolveu separar, não atribuir à lei delegada, matérias mais sensíveis. Não necessariamente são de lei complementar, mas são sensíveis. Direitos individuais, nacionalidade, direito político, né, direito eleitoral, de partidos políticos, orçamento, são matérias mais sensíveis no sentido de que elas geram repercussões muito maiores. Então, nesses temas, só o legislador não pode autorizar o Poder Executivo. Ele, legislador, é que tem que fazer. Porque isso estaria um pouco mais adequado, um pouco mais propício ao chamado Estado democrático, onde o legislador é que é eleito para fazer leis. O Executivo é eleito para cumprir as leis. Excepcionalmente, ele vai poder legislar, mas quando autorizado pelo legislador. O legislador não dará autorização sobre esses temas sensíveis. Então, esses temas não podem ser objeto de lei delegada. Professor, ótimo, entendi que não cabe lei delegada nesses temas, vou memorizá-los, é importante que você memorize, eles são muito cobrados em provas. Se você tenha qualquer pretensão de ser cobrado na sua faculdade, para a OAB ou em concursos, tem que conhecer esses temas. Agora, professor, eu quero conhecer também os da medida provisória. Aí eu vou te facilitar. 90% do que você já viu da lei delegada foi repetido para a medida provisória. Quando é que eu não posso fazer medida provisória? Vamos colocar primeiro as repetições, aquilo que é igual para a lei delegada. Eu também não posso editar medida provisória, artigo 62, parágrafo 1º. 62, parágrafo 1º. Não posso editar medida provisória sobre matéria de lei complementar. Estava fácil. Não está expresso sobre matéria de decreto legislativo e sobre matéria de resolução, mas é claro que não pode, né, gente? Como é que o presidente, alegando urgência, vai legislar sobre assunto que é exclusivo do Congresso ou que é privativo da Câmara ou privativo do Senado? Óbvio que não dá.
Isso é uma decorrência lógica. A interpretação sistemática, teleológica, levaria a isso. Então, também não dá. Mas voltando, lei complementar, de novo as questões de orçamento. Só que para orçamento, cuidado, não pode o PPA, Plano Plurianual, não pode a LOA, Lei Orçamentária Anual, não pode a LDO, não pode créditos adicionais, salvo os créditos extraordinários, que, diga-se de passagem, lá nos termos do artigo 167, vão ser abertos esses créditos extraordinários por medida provisória. Então, medida provisória e orçamento já começa a complicar um pouquinho, é diferente da lei delegada. Lei delegada, não cabe lei delegada sobre matéria orçamentária. Medida provisória e matéria orçamentária, a gente tem que ter cuidado com os créditos orçamentários, tudo bem? Então, voltando, hein? Não pode medida provisória sobre matéria de lei complementar, sobre PPA, LDO, LOA e créditos adicionais, ressalvados extraordinários. Não pode também sobre nacionalidade, partidos políticos, direitos políticos, porém não está escrito direitos individuais. Então esse é um tema que vai ser mais complicado. Nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, cidadania, não cabe medida provisória tratar desses temas. Em geral, esses temas já interferem um pouco naquilo que a gente chama de direitos individuais. Mas eu poderia dizer com certeza que nem todos os direitos individuais foram vedados à medida provisória. E foram vedados à lei delegada. Então, se você fizer uma tabela comparativa, direito individual é vedado à lei delegada, mas não está vedado à medida provisória. Muito embora a maior parte dos direitos individuais tenham sido vedados por outros assuntos, como, por exemplo, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. E mais, para a medida provisória está expresso, não pode medida provisória sobre direito penal, direito processual penal e direito processual civil. Penal, processual penal e processual civil. Embora ainda um pouco divergente na doutrina, embora haja um julgado do Supremo, afirmando que em direito penal a medida provisória poderia para beneficiar o réu, já que a vedação é justamente não admitir medida provisória em direito penal para não trazer algo que venha a prejudicar o réu, mas se fosse para beneficiar, poderia. Tem um julgado do Supremo em caso concreto admitindo, ok? Mas, pessoal, trabalhando não com exceções, porque vocês têm excelentes cursos sobre medida provisória aqui no Saber de Direito, vocês têm excelentes cursos sobre processo legislativo. Então, vamos tentar desenhar o campo de atuação, que é o assunto para o qual eu me propus. Não pode medida provisória sobre direito penal, processo penal e processo civil. Vejam que o direito civil não ficou excluído. E isso cai muito em provas. Se você for cobrado, pode saber que essa é uma matéria repetitiva. Não há vedação sob medida provisória em direito civil. E algumas matérias do direito civil são, por exemplo, direitos individuais, como direito de propriedade, como direito à herança. Então, uma medida provisória poderia tratar sobre direito civil, desde que, claro, atendidos os seus pressupostos, seus requisitos de relevância e urgência, além de outras normas constitucionais. Mas então, eu posso te afirmar com certeza que não há uma identidade completa, não há uma similitude que a gente poderia dizer idêntica, que há similitude, mas não há uma identidade entre o campo de vedação da lei delegada, lá no artigo 68, parágrafo 1º, com o campo de vedação das medidas provisórias no 62, parágrafo 1º. Para as medidas provisórias até está um pouco mais detalhado, mas ainda assim não são iguais, não são iguais. O que eu posso ainda dizer sobre medidas provisórias? Não cabe medida provisória, porque tivemos um presidente que quis fazer isso, né? Para fazer sequestro ou detenção de bens ou quaisquer ativos financeiros. Poupança, inclusive, né? Nós tivemos um episódio na história brasileira assim. Então, expressamente, a partir de 2001, foi colocado na Constituição que medida provisória não pode fazer sequestro de bens ou detenção de bens ou de poupança. E também está expresso para a medida provisória que não cabe à medida provisória dispor sobre matéria de projeto de lei já aprovado pelo Congresso e apenas pendente de sanção.
Ou seja, o assunto pode ser qualquer. O Congresso, por meio de projeto de lei ordinária, apresentou o projeto ao presidente, já aprovado, o presidente poderia só sancionar, ele quer fazer agora uma medida provisória. O Constituinte entendeu, provavelmente, que não haveria urgência, então não pode o presidente editar medida provisória sobre matéria de projeto já aprovado e pendente de sanção. Essas são as vedações. Temos ainda que trabalhar um tema, ainda na medida provisória, que é um tema complexo, que é a questão da matéria tributária. Sobre matéria tributária, já te aviso o seguinte, não há vedação constitucional para que a medida provisória trate sobre tributos. Não há vedação. Ao contrário, o parágrafo 2º do artigo 62, ele diz que que medida provisória que implique ou que implicar a majoração, o aumento ou a instituição, que é a criação de tributos, regra, só produzirá efeitos financeiros no ano seguinte ao da sua conversão em lei. Ou seja, o Constituinte está admitindo que a medida provisória possa majorar um tributo, como por exemplo o imposto de renda. Se o presidente editar uma medida provisória aumentando o imposto de renda em julho, ele poderá cobrar esse imposto maior em janeiro, no ano seguinte. Ou seja, no ano seguinte ao da conversão da medida provisória em lei. A medida provisória, claro, tem que ser convertida em lei. Então, é possível medida provisória sobre matéria tributária. Porém, como eu disse, o assunto é um pouquinho complexo. A matéria tributária, ela mexe na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, o Constituinte cercou-se de maiores cuidados e disse o seguinte, olha só, medida provisória que instituir ou majorar tributos só produzirá efeitos, ou seja, só vai ser exigido mesmo no ano seguinte ao da sua conversão em lei, desde que ela tenha sido convertida em lei até o último dia do exercício financeiro. Então, eu tenho que aprovar a medida provisória dentro do Congresso para só depois exigir o tributo. Então, filosoficamente falando, viajando aqui um pouquinho com vocês, quem vai exigir o tributo não é a medida provisória, é a lei. Mas se cair uma prova, pode medida provisória em matéria tributária? Pode. Professor, e a medida provisória poderia majorar um tributo e já exigir de imediato? Sim. O próprio Constituinte trouxe, acho que 6 exceções, vamos ver aqui, a gente conta. O próprio Constituinte trouxe exceções, ou seja, casos em que a medida provisória vai majorar e vai ter exercício imediato. Ou pelo menos não vai ter que esperar até o ano seguinte. São os tributos que, eu não sou especialista em direito tributário, mas eles têm uma conotação política. Ou seja, o presidente majora, aumenta, diminui, por questões políticas, para tentar adaptar a sua política a uma questão econômica. Então, esses impostos, vamos chamar assim, entre aspas, políticos, quais serão eles? Acompanha comigo então, hein? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto por operações financeiras, imposto sobre produtos industrializados e os impostos extraordinários de guerra. Esses 5 não se submetem ao princípio da anterioridade à anualidade. Ou seja, eles não se submetem à necessidade de esperar o ano seguinte. Importação, exportação, operações financeiras, produtos industrializados e os extraordinários de guerra. Só que desses 5 veio mais uma confusão. O IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, embora não se submeta ao princípio da anualidade, ele se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal. O que é esse princípio da anterioridade nonagesimal, professor? Pelo amor de Deus, me socorre. É fácil. O IPI, ao ser instituído ou majorado, só pode ser cobrado depois de 90 dias. Então, não tem que esperar o ano seguinte, mas tem que esperar 90 dias. Então, desses 5 impostos excepcionais, o IPI tem que aguardar 90 dias. Os outros podem ser imediatos. E todos os outros impostos, como por exemplo, Imposto sobre Propriedade Urbana, IPTU, Imposto sobre Propriedade Rural, ITR, o Imposto sobre a Renda, Imposto de Renda, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, IMS,
Imposto por transmissão causa-mortes, ITCMD. Todos os outros impostos, eles poderiam ser majorados por medida provisória, mas só valeria no ano seguinte ao da sua conversão em lei. Se ela tiver sido convertida em lei nesse ano, o imposto poderá ser cobrado a mais no ano que vem. Em teoria, para diminuir, ou seja, se for para trazer coisa para o nosso bolso, pode aplicar agora. Quer diminuir o imposto? Já vale agora. Pode diminuir, já vale imediatamente. Ok? Então, recapitulando, nós temos que as leis ordinárias têm um campo vastíssimo. Só não podem invadir o campo da lei complementar, o campo dos decretos legislativos e das resoluções. E também aquelas vedações que a própria Constituição estabeleceu para o legislador não fazer. De resto, o legislador, ordinariamente, pode dispor sobre qualquer assunto. E sobre esses assuntos diversos, cabe lei ordinária, cabe lei delegada, cabe medida provisória. Não cabe lei delegada para aquelas restrições do artigo 68, parágrafo 1º. As competências exclusivas do Congresso, privativas da Câmara, privativas do Senado, matéria de lei complementar à nacionalidade, direitos políticos, direito eleitoral, partidos políticos, orçamento, organização do Judiciário e do Ministério Público e a garantia de seus membros. Não cabe medida provisória sobre as matérias vedadas no artigo 62, parágrafo 1º, que seria a matéria de lei complementar, a matéria de direito eleitoral, de partidos políticos, de nacionalidade, de cidadania, direito penal, processual civil. Não pode fazer detesto ou sequestro de bens ou ativos financeiros. Não pode dispor sobre matéria de projeto de lei já aprovado e apenas pendente de sanção. E pode majorar tributos, se submetendo ao princípio de só aplicar no ano que vem, salvo aqueles 5 impostos, e dos 5, salvo o IPI, que tem que obedecer àquela regra dos 90 dias. Pronto, conhecemos o campo material das espécies normativas. Vastíssimo. Regra, onde cabe lei ordinária, cabe lei delegada, cabe medida provisória. Então vamos testar o nosso conhecimento com uma questãozinha que eu trouxe aqui para vocês. De olho na tela. Assinale a alternativa que cabe ao presidente da República a edição de medida provisória. Letra A, matéria de lei complementar. Nem pensar. Não pode. B, confisco de poupança. Nem pensar. Já tivemos presidente que fez isso e o Congresso agora vedou expressamente por emenda constitucional. Não pode. Letra C, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Nem pensar. Essa tem que ser lei ordinária mesmo. Não pode ser por medida provisória. Letra D, aumento do imposto sobre a renda. Pode. Pode medida provisória? Pode. Mas lembrando que aumento sobre o imposto de renda só produzirá efeitos no exercício seguinte ao da sua conversão em lei. Então, o aumento sobre o imposto de renda se submete à anualidade. Mas pode, é a resposta correta, a letra D. Pessoal, vimos então esse campo diferenciado. Agora vamos diferenciar também essas espécies normativas quanto à sua forma de elaboração. Como é que seriam essas diferenças? Vamos conhecer um pouquinho sobre o processo legislativo das leis ordinárias para compararmos com as leis delegadas e com as medidas provisórias. Claro, uma diferença é marcante. Essa diferença jamais você vai poder errar em prova. Se errar, não diga que foi meu aluno. Eu digo que nem conheço, nunca vi, não te dei essa aula. A diferença é, lei ordinária é lei do legislativo. É produzida pelo legislador. Lei delegada é feita pelo presidente da República. Medida provisória é feita pelo presidente da República. Por isso que lei delegada e medida provisória tem restrições. Tem matérias que não podem ser objeto de edição de medida provisória, que em geral coincidem. Lembra? Lei complementar, matéria orçamentária, organização e garantia dos membros do Judiciário e do Ministério Público, aquelas questões de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Há uma coincidência muito grande, mas há divergências e as divergências também foram explicadas. Agora, e o processo legislativo? O processo legislativo da lei ordinária é o chamado processo legislativo ordinário.
Porque ele é ordinário, porque ele é o processo legislativo mais comum. Como é esse processo? Lembrando, nem toda lei ordinária tem que obedecer a um processo ordinário, tá? A lei orçamentária, por exemplo, tem um processo especial. Um projeto de lei em urgência, pode ser ordinário, também vai ter um processo legislativo diferente. Mas vamos conhecer a regra. A lei ordinária se submete ao processo legislativo comum, mais amplo, aquele que é o mais detalhado. Como é o processo legislativo da lei ordinária? Ele obedece a vários passos. A gente pode primeiro agrupar esses passos em 3 grandes fases. Lembrando, pessoal, existem cursos excelentes no Saber Direito sobre processo legislativo. Não quero aqui fazer uma aula especial do processo legislativo, não. Eu vou fazer aqui uma síntese, ok? Então, por favor, me entendam, o objetivo é comparar as espécies normativas. Se você quer aprofundar no processo legislativo, teremos outros cursos. Você vai encontrar o que você deseja. Mas vamos lá. Quais são as 3 grandes fases de um processo legislativo? Primeira, fase instauradora. Segunda, fase constitutiva. E terceira, fase complementar. Cada fase dessa tem alguns atos. A fase instauradora, ela é composta por basicamente um ato, a iniciativa. Só que a iniciativa vai repercutir em outros atos, como o recebimento da iniciativa, o rito de tramitação, a casa iniciadora, a forma da apreciação. Então, quando a gente fala que a fase instauradora se constitui basicamente na iniciativa, na verdade é um ato muito complexo. Você tem que estudar quem tem iniciativa, sobre o que tem iniciativa, ou seja, quem são os legitimados, qual matéria cada legitimado está apto a apresentar, qual é a casa instauradora para aquele processo especial ou para aquela fase, né, específica do processo legislativo. Então, há uma dificuldade, mas eu quero que você compreenda isso. A lei ordinária tem como primeiro ato a iniciativa. A iniciativa ela está no artigo 61. Você pode estudar aí o seu artigo 61. Apresentado o projeto, a gente vai ver qual é a casa iniciadora. A casa iniciadora, em regra, é a Câmara dos Deputados. Essa regra está no artigo 64. Aprovado o projeto na casa iniciadora, o projeto vai para a casa revisora. Então vamos lá. Primeira fase, instauradora. O que é a fase instauradora? Instaurar, apresentar o projeto. Apresentar o projeto está para o processo legislativo como uma petição inicial está para o processo judicial. Quem apresenta uma petição inicial apresenta um pedido, que vai tramitar e chegar a um resultado final. Quem apresenta um projeto de lei apresenta um pedido, que vai tramitar e espera-se chegar a um resultado final. Então, é o primeiro ato, é aquele ato que deflagra o processo legislativo. Deflagrado o processo legislativo, o certo é que a gente agora vai para a fase constitutiva. Na fase constitutiva, ocorrem os principais atos do processo legislativo. Os atos mais importantes do processo legislativo são discussão e votação. Discussão e votação estão dentro da fase constitutiva. Onde ocorre discussão e votação? No interior das casas legislativas. Estou falando em casas porque estamos nos baseando na Constituição Federal e o Poder Legislativo Federal é bicameral, tem 2 casas. Se você está estudando o processo legislativo do seu estado, você sabe que lá só tem uma casa. Então lá você não tem um processo bicameral. O processo legislativo bicameral exige que um projeto seja discutido e votado em cada casa do Congresso Nacional. Regras separadamente. Estou dizendo regra, porque, por exemplo, a lei orçamentária é discutida e votada em sessão conjunta. Mas não vamos estudar aqui lei orçamentária, tá? A lei ordinária, regra, é votada em processo bicameral. Então, é discutida e votada na Câmara, discutida e votada no Senado. Essa discussão e votação está prevista no artigo 65. Artigo 65 da Constituição Federal. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação. Isso vale para as leis ordinárias. Aí, se aprovado pela casa revisora, vai para a sanção presidencial.
Se rejeitado, vai para o arquivo. Cemitério dos processos, lá no arquivo. Se emendado, volta para a casa iniciadora, para que a casa iniciadora concorde ou não com as emendas. Então vamos lá, apresento o projeto, discuto e voto nas duas casas. Se aprovado, mando para a sanção. A sanção ainda está dentro da fase constitutiva. Alguns até chamam a sanção de uma fase executiva do processo legislativo, porque a sanção é de responsabilidade do presidente da República. Aqui a gente vê aquele jogo de poderes que o Montesquieu falava no seu livro, né? Aqui a gente tem o checks and balances, os freios e contrapesos. O Congresso aprova, mas pergunta ao presidente. A lei ordinária sempre se submete à sanção. Então, aprovado, artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto à sanção ao presidente, que aquiescendo sancionará. Se o presidente considerar o projeto no todo ou em parte, parágrafo 1º do 66, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, vetar o projeto, devendo encaminhar as razões do veto ao presidente do Congresso em até 48 horas. Então, o presidente envia ao presidente do Congresso o porquê vetou, para que o Congresso possa deliberar sobre o veto. Lembrem que o veto é relativo ao superável. O presidente pode ter o veto derrubado pelo Congresso. Falamos isso até na aula anterior, quando comparamos leis ordinárias e leis complementares. Então, o processo legislativo, na sua fase constitutiva, se encerra quando o presidente sanciona ou, se ele vetar, quando o Congresso derruba o veto. Ou se o projeto for arquivado, que aí não nos interessa. Então, a gente viu aqui alguns atos: a iniciativa, a discussão, a votação, a sanção e, se necessária, a derrubada do veto. A sanção ou a derrubada do veto transforma o projeto em lei. E aí a gente entra na fase complementar. Quando eu já tenho a lei, eu preciso ainda de dois atos do processo legislativo, que complementam o processo legislativo, que é a promulgação e publicação. Promulgação e publicação. A lei ordinária, gente, passa por esse processo. Um processo, entre aspas, difícil, trabalhoso. Quando é para a lei complementar é mais trabalhoso, porque o quórum é de maioria absoluta. Quando é para emenda constitucional é mais trabalhoso ainda, porque o quórum é de 3/5 e são 2 turnos. Mas o processo legislativo da lei ordinária é lento, é trabalhoso mesmo. Por quê? Porque ali é uma caixa de ressonância, é ali que a sociedade, representada pelas várias correntes, vai poder divergir, argumentar, convergir, sintetizar, trazer antítese, discordar. Ali é o momento do debate, ali é o momento de se tentar convencer a outra parte. Havendo convencimento, pelo menos por maioria, ainda que maioria simples ou relativa, o projeto aprovado vai para a sanção. O presidente também concordando, sanciona, transforma em lei. Esse é o processo legislativo das leis ordinárias. Veremos agora, pelo menos um pouquinho, como se dá a elaboração de uma lei delegada e como se dá a elaboração de uma medida provisória. Lembrando mais uma vez, temos um curso inteiro aqui do Saber Direito só sobre medidas provisórias, que eu recomendo muitíssimo. Professor, colega, excelente. Então, por favor, não vá comparar os nossos 15 minutinhos de medida provisória com o curso, né? A gente só quer que você compreenda que é diferente, é um rito diferente. E a diferença se dá justamente porque tem matérias diferentes para serem tratadas. Como então, André, se elabora uma lei delegada? Voltamos à primeira aula e relembramos que na fase atual da história brasileira não tem sido comum o uso de leis delegadas. As leis delegadas caíram em desuso. Desde 1992 não se elabora nenhuma. Na verdade, de 88 até hoje só foram feitas 2 leis delegadas. Como se dá o procedimento? O presidente da República, isso está no artigo 68, o presidente da República dirige ao Congresso Nacional uma mensagem. O presidente envia uma mensagem ao Congresso solicitando a delegação. Então, não existe delegação espontânea, não cabe ao Congresso delegar espontaneamente, não, o presidente solicita. O presidente solicitando delegação ao Congresso, o Congresso vai decidir se delega ou não. Delegar ou não é uma questão discricionária.
Agora, importante, querendo delegar, o Congresso vai elaborar uma resolução. Então, está aqui um caso de resolução do Congresso. Na verdade, é o único caso no texto constitucional expresso de resolução do Congresso. Então, nós temos aqui uma lei delegada e uma resolução do Congresso. Então, vejam que nós estamos mexendo com dois atos normativos, né? Se o Congresso quiser delegar, a delegação terá a forma de resolução. Ele vai fazer uma resolução, ok? Vota numa sessão conjunta, se aprovada a delegação, ele pode autorizar o presidente a fazer a lei delegada. Então, funciona assim, o presidente pede ao Congresso e o Congresso decide se autoriza ou não. O Congresso pode dar dois tipos de autorização. Uma é a chamada delegação incondicionada ou própria, incondicionada ou própria, em que o Congresso autoriza o presidente a fazer a lei. Faça a lei, presidente. Você quer fazer a lei desse assunto? Vi que o assunto aqui é um assunto da sua área técnica, da sua necessidade, pode fazer a lei, você está autorizado. O presidente vai lá e faz a lei. Lei delegada. Segundo tipo de autorização, a resolução do Congresso fala que o presidente vai poder fazer um projeto de lei delegada. Essa é a delegação condicionada ou imprópria. Por quê, pessoal? Realmente não é muito lógico, né? O presidente pede para fazer uma lei e o Congresso autoriza ele a fazer um projeto. É meio que, eu autorizo, mas estou com medo, sabe? Autorizo, mas vou botar um GPS aqui para te seguir. Então, o presidente vai fazer o projeto e devolver a matéria ao Congresso. Ah, professor, mas para fazer projeto o presidente não precisava pedir autorização. Ele já podia fazer o projeto e mandar, é verdade. Por isso, o parágrafo 3º do artigo 68 diz que o Congresso não vai poder emendar o projeto. Vedado fazer emendas ao projeto. Pelo menos é uma forma aí que o presidente tem de barganhar, né? Então ele pede, o Congresso pode autorizar a fazer a lei ou autorizar a fazer o projeto. Caso autorize a fazer a lei, o presidente faz a lei. Se autorizar a fazer o projeto, o presidente manda o projeto para o Congresso e o Congresso decide se aprova ou não sem fazer emendas. Então vejam que o processo legislativo é totalmente diferente. Lei ordinária, apresenta-se um projeto, discute e vota numa casa, discute e vota na outra, sendo aprovado vai para a sanção, sendo sancionado vira lei. Lei delegada, presidente pede ao Congresso, o Congresso decide se autoriza, se autorizar a fazer a lei, o presidente faz a lei delegada. Se autorizar a fazer o projeto, ele faz o projeto e o Congresso aprova ou não o projeto. Certo? Então, esse é o processo legislativo da lei delegada. Vamos falar um pouquinho também sobre a medida provisória. Pessoal, é até impróprio, no artigo 59, falar em processo legislativo de medida provisória. A medida provisória ela é feita por um único ato. O presidente da República edita a medida provisória. Edita. Então, não existe processo legislativo da medida provisória. O que, na verdade, acredito que o Constituinte quis dizer seria: o processo legislativo compreende a elaboração de medida provisória e sua conversão em lei. Porque a medida provisória, olha o nome, medida provisória. Dizem que ela vem de origem italiana. Lá na Itália, o primeiro-ministro editava os instrumenti provisori, que seriam instrumentos provisórios que, sendo o primeiro-ministro e tendo maioria no parlamento, o parlamento depois converteria em lei. O poder constituinte brasileiro, não é nenhum governo brasileiro, mas a sociedade brasileira, com medo dos antigos decretos-leis, em que o presidente editava realmente leis, né, por meio de decretos, querendo tirar aquele instrumento autoritário que vigorou nas constituições anteriores do Brasil, resolveu então acabar com o decreto-lei e, em seu lugar, instituir a medida provisória. E ao instituir a medida provisória, tentou cercar-se, né, de alguns cuidados. Medida provisória somente pode ser editada, são dois pressupostos, dois requisitos simultâneos, em caso de urgência e relevância. Medida provisória só pode ser editada em caso de urgência e relevância. Não cabe medida provisória se não for urgente e não for relevante. Só que urgência e relevância são conceitos jurídicos abertos ou indeterminados. E o Supremo Tribunal Federal diz que, excepcionalmente, somente excepcionalmente, é que o Judiciário vai controlar essas questões. Regra, é o próprio Executivo e o Congresso que vão decidir se era urgente, se era relevante. Mas,
Além dos requisitos, a medida provisória, então, é editada pelo presidente, mas ela tem um prazo de validade. O prazo de validade, conta-se, histórias do processo constituinte brasileiro, que na época de fazer a emenda número 32, originalmente a medida provisória só valia por, acho que era 45 dias, não lembro se era 30 ou 45, mas originariamente 45 dias, é isso mesmo. Lá de 2001, por isso que minha cabeça já esqueceu, mas originalmente ela valia 45 dias. Aí, ainda estou em dúvida, mas não tem como eu olhar porque é regra antiga, mas estão me dizendo que é 45 dias, eu vou acreditar. A medida provisória valia, então, aqueles dias. Aí, eles queriam mudar, porque sempre que a medida provisória vencia, o presidente reeditava. Houve medida provisória a ser reeditada mais de 80 vezes. Aquilo era um absurdo, era uma excrescência jurídica. Então o Congresso disse, não, vamos mudar, vamos ter que aumentar um pouquinho esse prazo. Aí todo mundo dizia, não, então vamos aumentar para 60. Vamos aumentar para 60, vamos aumentar para 60. Aí um espertinho foi lá e disse assim, vamos aumentar para 60, prorrogável uma única vez, por mais 60. E aí caíram nessa balela, então na verdade a medida provisória acabou ficando com um prazo de validade de 120 dias. Então você aumentou muito o prazo de validade. Porém, se o prazo vencer, já era. Não tem mais a possibilidade de reedição. Então, medida provisória vale por 60 mais 60. Vamos falar 120? Tá? Lá no texto constitucional você vai encontrar sempre 60, prorrogável mais 60. Mas vamos falar 120 para simplificar. Medida provisória vale 120 dias. O Congresso tem que ou convertê-la em lei, ou ela vai perder os seus efeitos. Por isso, existe um processo legislativo, não de elaboração da medida provisória, mas da sua conversão em lei. E esse processo legislativo está no artigo 62. Como é que funciona? O presidente edita a medida provisória e envia ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por meio de uma comissão mista, até o Constituinte foi, na minha opinião, um pouco repetitivo, né, porque ele fala comissão mista de deputados e senadores, como se houvesse outro tipo, mas uma comissão mista vai avaliar a medida provisória e vai emitir um parecer. Houve um monte de divergência sobre se essa comissão mista tinha ou não que fazer isso, mas está no texto constitucional e acabou fixando que sim. Vai emitir o parecer. Depois de emitir o parecer, a medida provisória vai ser votada no plenário da Câmara e no plenário do Senado separadamente. Esse é o processo legislativo dela. Se ela não for alterada dentro desse processo legislativo, ela será já diretamente pelo Congresso Nacional convertida em lei. Se ela for alterada, aí ela vai virar o que a gente chama lá dentro de projeto de lei de conversão, que a sigla é PLV. Não é PLC não, cuidado, projeto de lei de conversão, mas é PLV porque PLC já era usado para outra coisa lá, projeto de lei da Câmara. Então, projeto de lei de conversão, PLV, é quando o Congresso Nacional altera o texto da medida provisória. Se ele altera, pessoal, obrigatoriamente ele vai repetir uma fase do processo ordinário, lá da lei ordinária, que é o Congresso vai ter que enviar a sanção presidencial. Por quê? Enquanto o presidente editou a medida provisória com urgência e ela foi convertida em lei igualzinha, o presidente não tem que se opor. Agora, se o Congresso modificou, pelo jogo de poderes, né, pela inter-relação entre os poderes, cabe ao Congresso perguntar ao presidente, e aí, tá bom desse jeito? Lembra que o presidente poderia encontrar ali alguma inconstitucionalidade nas alterações ou alguma contrariedade ao interesse público para ter o direito de vetar. O direito de vetar é igual ao projeto de lei ordinária, 15 dias úteis, ok? Igualzinho ao projeto de lei ordinária. Então, a medida provisória, ela até parece um pouco com o projeto de lei ordinária. A diferença é, só o presidente inicia. Só que, enquanto um projeto de lei não vale nada até ser transformado em lei, a medida provisória já vale. Ela já está produzindo os efeitos no mundo real. E a sua conversão em lei ou não, dentro do prazo de 120 dias, é que vai poder manter ou não esses efeitos. Então, a gente tem um processo legislativo diferente. Então, vimos o processo legislativo da lei ordinária, vimos o processo legislativo da lei delegada e vimos o processo legislativo, pelo menos en passant, das medidas provisórias, né? Vimos superficialmente. Mas vamos usar uma questãozinha para testar o nosso conhecimento? Vamos lá, eu preparei uma questão para vocês testarem o conhecimento sobre o tema.
O que acontece se uma medida provisória não for convertida em lei dentro do prazo que a Constituição estabelece? Pessoal, ela perde seus efeitos, certo? Cabendo ao Congresso Nacional disciplinar, por meio de decreto legislativo em até 60 dias, as relações jurídicas delas decorrentes. Correto. É o que está previsto no artigo 62, parágrafo 3º da Constituição. Vamos ver as outras? O presidente poderá editar outra medida provisória para manter ou preservar os efeitos já produzidos. Não, eu disse para vocês que lá até 2001, lá no passado, havia essa história de reedição. Hoje, o artigo 62, parágrafo 10, ele veda a reedição. Veda a reedição. Não cabe a reedição de medidas provisórias, uma vez que elas já perderam seus efeitos. Agora, só na sessão legislativa seguinte que poderia ter outra medida provisória, mas não pode editar outra medida provisória para manter ou preservar os efeitos já produzidos. C. Será crime de responsabilidade do chefe de governo? Não, né, pessoal? O presidente editou a medida provisória, o Congresso não converteu em lei, não significa que é crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade tem que ser apurado caso a caso e as hipóteses estão no artigo 85 da Constituição. Letra D. A medida provisória não perderá seus efeitos, pois a pauta do Congresso Nacional estará trancada até a deliberação final. Falso também. A pauta do Congresso até fica trancada um período. Mas, gente, dentro do prazo de 120 dias, se o Congresso não aprovou, a medida provisória decai. O que é decai? Ela perde os seus efeitos por decurso de prazo. Então, não existe essa hipótese de ficar trancando a pauta indefinidamente. Não existe. Coisa que um decreto-lei poderia fazer naquela época, né? Na verdade, o decreto-lei, ele valia enquanto o Congresso não deliberasse. Já a medida provisória, ela vale por 120 dias. Se o Congresso não deliberar em 120 dias, já era, perdeu seus efeitos. Os efeitos não serão mais válidos dali para frente. E dali para trás? Essa é uma pergunta muito comum. E aqueles efeitos que a medida provisória produziu? Essa é uma dúvida muito comum. Os internautas mandam dúvidas, os estudantes mandam dúvidas sobre os efeitos produzidos por uma medida provisória. Pessoal, o próprio Constituinte não redigiu de maneira muito clara as disposições do artigo 62. O Constituinte reformador, lembra que foi a emenda 32 de 2001. Ele diz no parágrafo 3º assim: a medida provisória, ressalvados parágrafo 11 e 12, perderá seus efeitos desde a sua edição, ou seja, mostra a ideia de a perda retroativa de efeitos, perderá seus efeitos desde a edição se não for convertida em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Vírgula. Cabendo ao Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo, então está aí uma hipótese de decreto legislativo do Congresso, cenas do próximo capítulo, né, da próxima aula. Se o Congresso Nacional, cabendo a ele disciplinar por decreto legislativo em até 60 dias, os efeitos jurídicos produzidos pela medida provisória. Então, o parágrafo 3º, ele excepciona o parágrafo 11 e 12, já começa por aí. Ou seja, não necessariamente a medida provisória perderá seus efeitos desde a edição, porque eu tenho que observar o parágrafo 11 e 12. O parágrafo 12, ele não tem muito a ver com a história, não. O parágrafo 12 é uma hipótese excepcionalíssima que eu vou explicar rapidamente aqui para você. A medida provisória vale por 120 dias. Imagina que aqui, nesse período da minha mão, tem 120 dias. Se a medida provisória for aprovada aqui no finalzinho, com modificações, imagina 116º dia. 116º dia. A medida provisória foi aprovada com alterações. Tem que ir para a sanção presidencial. E eu disse aqui que a sanção presidencial dá ao presidente o prazo de 15 dias úteis. Então, o parágrafo 12 vai falar dessa situação excepcional, de aprovar o PLV e a medida provisória valer mais do que 120 dias até que o presidente sancione ou vete o projeto. Ok? Então, poderia aí a medida provisória durar, sei lá, 130 dias, 130 e poucos dias. Porque 15 dias úteis, né? E a medida provisória pode ser aprovada com alterações no 119º dia, sem problema.
Então o presidente terá mais 15 dias úteis para poder apreciar as modificações para sancionar ou vetar. Nesse tempo, a medida provisória continua produzindo seus efeitos. É uma exceção. A outra exceção, e essa sim é bastante interessante, é a do parágrafo 11. Mas vamos repetir o parágrafo 3º do artigo 62, As medidas provisórias, ressalvado o parágrafo 11, perderão sua eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 120 dias, 60 mais 60, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo, em até 60 dias, as relações jurídicas produzidas pela medida provisória. Esse prazo de 60 dias que o Congresso tem, se não for obedecido, diz o artigo 12, parágrafo 3º, eu aplico o parágrafo 11, ou seja, não perde os efeitos desde a edição, os efeitos vão continuar válidos. Então essa que é uma dúvida muito comum é a validade, ou seja, regra, os efeitos vão continuar válidos, porque na regra o Congresso não edita esse decreto legislativo. Foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.